Será que é possível rejuvenescer? O que a ciência diz desse termo? O que falam os grandes autores? Deixa eu começar com uma frase que diz o seguinte: imagine um futuro onde envelhecer é opcional. Imagine um futuro onde você pode envelhecer se quiser ou não envelhecer se também quiser. A Elizabeth Blackburn, ali junto com a Elisa Apple, a Elizabeth Blackburn, ela escreveu o livro O Segredo Está nos Telômeros. Quem é essa mulher? É a ganhadora de prêmio Nobel de 2009. Em 2009, ela já dizia que é possível aumentar telômero. Não fique nervoso que eu vou te explicar o que é telômero. Todos vocês sabem que nós temos os cromossomos dentro do núcleo da célula. Os cromossomos têm a forma de X. E lá é uma hélice. E lá no finalzinho existe uma proteção da ponta do cromossomo. Essa proteção chama-se telômero. A única função do telômero é proteger a ponta do cromossomo. Só isso, ele não faz mais nada. Ele não produz substância, não produz nada. Ele só protege o telômero. E por que ele protege o cromossomo? E por que ele é tão importante? Porque o telômero diminui à medida que a célula divide. E cada vez que a célula divide, a que vem depois da divisão é mais velha do que a antecessora. E o telômero vai diminuindo. Então, olha como a natureza é sábio. O telômero, à medida que a célula vai envelhecendo, ele vai diminuindo. Então, o que fez a ciência? Elizabeth Blackburn, com seu estudo maravilhoso sobre a enzima que protege os telômeros, que é chamada telomerase, o que a ciência descobriu? Se eu conseguir medir os telômeros de um indivíduo, eu posso avaliar o grau de envelhecimento. Então, por exemplo, se eu medir os meus telômeros e comparar com o telômero dos meus filhos, os meus telômeros vão ser menores que dos meus filhos, porque eu estou num processo de envelhecimento maior que meus filhos. E se eu pegar os telômeros dos meus filhos e medir com os telômeros dos meus netos, os dos meus filhos vão ser menor. Ou seja, meus netos, obviamente, são mais jovens que meus filhos, que são mais jovens do que eu. Isso é um indicador de longevidade e de envelhecimento. A tendência é, à medida que o tempo passa, os telômeros vão ficando cada vez mais curtos. Quanto mais curto ficam os telômeros, mais velho está a pessoa. E o envelhecimento está muito ligado à doença. Tanto que tem um lado da medicina ultrapassado que diz que o envelhecimento traz doenças. Não. Está ultrapassado esse conceito. É um conceito muito parcial. O envelhecimento representa a perda da saúde da célula que se manifesta com diminuição do tamanho do telômero. À medida que perde a saúde da célula, a célula vai ficando mais doente e mais envelhecida. É por isso que um idoso de 80 anos ele tem um nível de saúde, tende, não quer dizer que ele tenha, ele pode ser um idoso de 80 anos e ter mais saúde e ser mais jovem do que um jovem de 30, mas a tendência da sociedade é que ele vai ter mais doenças e mais sinal do envelhecimento. O que mais aumenta telômeros em todos os recursos de saúde? Você sabe quantos recursos de saúde o Procer tem? 100. Ele começa com 10 recursos mais importantes. E esses 10 recursos, só aplicando os 10 recursos, já aumenta telômero. E nós vamos provar ou não que isso
que isso vai acontecer. E depois tem mais 90 recursos. Tudo isso está dentro de um programa chamado Procer, que agora, em janeiro, vai abrir a turma 28. Mas voltando, o que mais aumenta telômero? A força física, a força muscular. Quanto mais pega um grupo de indivíduos, mede a força através de dinamômetros. Aqueles que têm mais força formam um grupo e os que têm menos força formam outro. Qual que tem telômeros maiores? Os que têm mais força. Aí pega um grupo de indivíduos, mede e mistura tudo. E um grupo fica de controle. Outro grupo vai fazer musculação de alta intensidade durante um ano, que é o que nós vamos fazer. Depois de um ano, mede no cada um dos indivíduos o que aconteceu. O grupo que não fez musculação vai diminuir telômero. Obrigatoriamente vai diminuir telômero. O grupo que fez musculação vai aumentar telômero. Será que todos vão conseguir aumentar telômero? O jovem de 30 e o idoso de 90? Ninguém sabe. Nós não temos essa informação na ciência. Não tem trabalhos que mostram isso com um número tão grande de pessoas. Então, nós vamos definir isso. Eu já estou antecipando a minha percepção. Eu tenho convicção, não é certeza, convicção de que todos que aplicarem o programa de musculação do Procer, que tem que ser rigoroso, tem que ser aquele que a ciência mostra que aumenta músculo. Todos que aplicarem o programa vão aumentar o músculo, ganhar 5, 6, 7 quilos de músculo e todos vão aumentar telômeros. Qual é a segunda coisa que aumenta telômeros? A capacidade cardiovascular respiratória. Como é que se mede a capacidade? Pode se medir através de laboratórios de cardiologia, eletrocardiograma de esforço, ergospirometria, mas você que está em casa pode medir de uma forma muito simples. Corre um tempo de 12 minutos. Isso chama-se teste de Cooper. E faça 2, 3 testes e daí define 2, 3 testes na mesma semana. Daí define a maior distância que você conseguiu nesses 12 minutos. Esse é teu valor inicial do teste de Cooper. Vai treinando capacidade cardiovascular respiratória através de intervalados, através de aeróbicos, durante um ano. Depois de um ano, repete o teste de Cooper. E daí vai ter aumentado a capacidade. E compara daí quanto aumentou de capacidade cardiovascular, quanto aumentou de telômeros. E daí vai já fazer a combinação das duas coisas. Quanto que aumentou, o que aumentou mais? Quem aumentou mais músculos aumentou mais telômero, o que aumentou mais capacidade aumentou mais telômero. Aí os pesquisadores da URGS vão fazer, os estatísticos vão fazer essa correlação. Terceira coisa que aumenta telômeros, jejum. Jejum, mas está bem atrás do exercício. Jejum aumenta telômeros. Claro que quero deixar uma coisa bem forte aqui. Por favor, não faça jejum se teu corpo não está preparado para ficar em jejum. Se você come carboidrato todos os dias, o teu corpo só sabe produzir energia do carboidrato. Ele não sabe mais produzir energia da gordura. Então, você precisa ficar 15 dias sem comer carboidrato. Aí o teu corpo desaprende a produzir, desaprende. Ele reaprende a produzir energia da gordura, ou que tu comeu, ou que está no depósito, está circulando. E durante 2 dias ele sofre. Então já se prepara para ter 2 dias de sofrimento. Depois de 2 dias, o corpo reaprende a usar gordura. E usa essa gordura por mais 13 dias. Depois de 15 dias, você está preparado para ficar 18 horas sem comer e o corpo produzir energia da gordura. Esse jejum aumenta telômero. E tem mais uma coisa que aumenta telômero: controlar a mente através de meditação, mente atenta, atenção plena, mindfulness, como você quiser chamar, respiração consciente, com qualquer controle da mente, tipo yoga, tipo
Tai Chi Chuan, tudo isso faz com que o controle da mente pela vontade, para não sair do presente, não voltar para o passado, não ir para o futuro, esse controle aumenta telômero. E terminou. Nada mais aumenta telômeros. Gente, então vamos parar para pensar aqui. Se o que eu citei aqui, musculação, intervalado, aeróbico, meditação, mente atenta, respiração consciente e jejum. Você tem 7 coisas que aumentam telômeros. Se diminuir telômero é envelhecer, essas 7 coisas fazem rejuvenescimento. Aí entra mais 2 coisas importantes. Sono, alimentação, 3 coisas. Sono, alimentação saudável e suplementos. Sono, se nós pegarmos 2 grupos de pessoas, aqueles que dormem bem e aqueles que dormem mal, os que dormem bem têm telômeros maiores do que os que dormem mal. Por que isso? Porque os que dormem bem perdem menos telômeros, envelhecem menos do que os que dormem mal. Os que dormem mal, eles perdem mais telômeros. Em inglês, eles chamam de atrito dos telômeros, que é a diminuição do tamanho dos telômeros, porque dormiu mal. Então, não é que o sono aumenta telômero, não aumenta, não tem trabalhos que comprovam, mas o sono, ele protege os telômeros. E é durante o sono, olha que maravilha, tudo que você fez na musculação, no intervalado, no aeróbico, na meditação, na respiração consciente, tudo isso vai se materializar na melhoria da saúde durante o sono profundo. Eu durmo 10 horas, meu sono é muito superficial. Não vai aumentar telômeros. Você tem que conseguir um sono profundo. Então, tem várias técnicas que se usa para buscar o sono profundo. E pode até medir. Eu uso esses relógios para medir aqui. O meu sono profundo é entre 2h30 e 3. É excelente. Acima de 2 horas já está de bom tamanho. Então, sono. E alimentação saudável aumenta telômero. Eu como super bem. Não. Se você tem a alimentação mais saudável do mundo, tu não aumenta telômeros. Mas também não diminui. Olha que é importante. Porque quando chega de madrugada, durante o sono profundo, o cérebro libera muito hormônio de crescimento. Deixa eu dizer para vocês, que eu não disse, que para ter uma reparação, para aumentar telômero durante o sono, é preciso deitar cedo, antes das 10 da noite. No máximo, 11 horas da noite. Então, se você deita... se você fez musculação, intervalado, aeróbico, meditação, respiração consciente, comeu super bem, usou suplemento, mas foi deitar às 2 da manhã, vai perder saúde. Vai diminuir telômeros. O processo do sono é fundamental por causa disso. E quando se fala em alimentação saudável, não basta não comer doce. Não comer doce é um dos 100 aspectos de uma alimentação saudável. Tem 99 coisas. Eu já dei o mais importante: diminuir o uso de carboidrato, a ingestão de carboidrato. E tem carboidrato de 3 categorias, de 4 categorias. Vamos chamar assim. Tem carboidrato da categoria verde, pode comer à vontade, tipo o abacate, nozes. Pode comer à vontade, não tem problema. Não aumenta a saúde, a doença, não aumenta a inflamação. Depois tem os carboidratos chamados bons carboidratos. Eu chamo assim a faixa amarela, que entram a mandioca, o aipim, a cenoura, a beterraba, batata doce. Aqui são os bons carboidratos. As frutas são faixa amarela. Depois tem a faixa laranja, está ficando escuro. A faixa laranja são os grãos. Arroz, feijão, milho, ervilha. Eles já estão no nível que produzem mais doença, mais inflamação. E tem a faixa vermelha. Faixa vermelha são todas as farinhas, inclusive a tua tapioca, que diz, é saudável porque não tem glúten, mas é super refinada, aumenta muito a insulina.
Mesmo a tua farinha de trigo integral, que é horrível, porque ela produz muito glúten, os doces, inclusive o mel. Ah, o mel é natural, posso comer à vontade. Não, o mel joga insulina lá em cima. Então, você precisa ter uma alimentação saudável, porque tendo alimentação saudável, durante a madrugada, durante o sono profundo, o corpo usa aqueles alimentos para melhorar a tua saúde. Nós falamos de telômeros. A segunda coisa que é mais importante que o telômero, mas porém menos usado, porque é mais difícil de medir, o telômero dá para medir, tanto que nós vamos medir 88 telômeros e é um processo que em menos de uma semana, bem menos de uma semana, a professora vai conseguir medir. Porém, alguns desses participantes vão medir mitocôndrias. Vai ser 1/5 vai medir mitocôndrias. Só pode medir 2 pacientes por dia. É muito demorado para medir mitocôndria. Por isso, tem muito pouco trabalho medindo mitocôndrias. Você sabe o que é mitocôndria? Se você não sabe, deixa eu explicar. Mitocôndria é uma usina de energia que tem dentro de cada célula. Ela produz a energia que o corpo, que aquela célula precisa, ou seja, a energia que o corpo precisa. Cada corpo é formado por órgãos, cada órgão é formado por célula, cada célula produz a sua própria energia, que são as mitocôndrias. Só para vocês terem uma ideia, a célula do coração, a célula cardíaca, produz, ela existe 5, um paciente saudável de 30 anos, ele tem em torno de 5.000 mitocôndrias na célula. 40% do peso da célula, do volume da célula, é ocupado por mitocôndrias. Olha quanto é importante produzir energia para o coração. A partir dos 30 anos, há uma tendência de diminuir as mitocôndrias. Eu chamo isso a crise biológica dos 30 anos. Quanto mais aumenta a idade, maior a tendência de diminuir mitocôndrias. Quanto mais diminui mitocôndrias, mais doente você fica e mais velho você fica. A doença e a velhice estão muito juntos. Diminuiu mitocôndria, aumentou a doença e aumentou a velhice. Se aumentar mitocôndrias, o que significa? Diminuição das doenças e diminuição do envelhecimento, reversão do envelhecimento. Então, é possível aumentar as mitocôndrias. O nome científico disso é mitocondrogênese, ou biogênese mitocondrial, que é formar novas mitocôndrias. Quanto mais mitocôndrias, mais jovem é a pessoa. Quanto menos mitocôndrias, mais velha é a pessoa. Se você quiser aumentar mitocôndrias, qual é a principal coisa que tem que fazer? Musculação. A segunda, intervalado. A terceira, aeróbica. A quarta, jejum. A quinta, não tem mais. E a meditação não aumenta a mitocôndria? Não, não aumenta. Suplemento não aumenta. Alimentação não. Ah, mas eu vi um médico falando na internet que se tomar coenzima Q10 aumenta a mitocôndria. Tá, a coenzima Q10 é um nutriente da mitocôndria, alimenta a mitocôndria, mas não aumenta. Ele quer te vender coenzima Q10, ou berberina, ou PQQ, ou astrágalos, tem vários alimentos, vários suplementos que favorecem a mitocôndria, mas se não fizer exercício, nenhum deles age. É tomar água com açúcar. Pior que a água com açúcar, porque gasta muito mais dinheiro. Então, são as 4 coisas que funcionam, tanto para aumentar telômero quanto para aumentar mitocôndrias.